Oi, tudo bem? Voltei. Esse é o Case de Fracasso, mais um episódio. Ah, Fiquei esse tempo todo. O último episódio eu gravei foi acho que dia 14 de julho. 14 de julho. E desde então eu comecei a me dedicar exclusivamente às minhas atividades acadêmicas e a estudar para concurso. Que por sinal fui muito bem, cara. Fui muito bem no concurso, valeu muito a pena, assim, né? Eu fiquei com dois corações, né? Porque eu não queria parar de gravar o podcast, porque eu sei que tem bastante gente que gosta, não são poucos amigos, muitos até que às vezes nem seguiu ou nem, sei lá, não deu, não curtiu nem nada, vem comentar comigo, o podcast meu, parou, sabe? Essa parte orgânica eu acho muito do caralho, embora eu gostasse de ter algumas métricas, mas, cara, isso aqui é só um veículo para eu abrir meu coração. É, Então, cara, nesses últimos meses aconteceram bastantes coisas, né? Ó, viu? Bastantes coisas. Plural de bastante, bastantes. Então, singular, bastante coisa, plural, bastantes coisas, né? Aprendam. Não, fui muito pretencioso, desculpa. Mas enfim, aconteceram bastantes coisas nesses últimos meses. Foram tempos bem bagunçados, meio caóticos, mas sempre tentando organizar os pensamentos e colocar prioridades, né? Como eu falei para vocês antes, o podcast acabou ficando em segundo plano para eu poder dedicar minha vida para me nortear pessoalmente, né, e profissionalmente. Foi um tempo em que tive um término de relacionamento, né? Meio estranho, mas ok, passou. Tudo que começa um dia termina. Foram 7 anos, né? 20% da minha vida. Mas, né, enfim, acabou. Vida seguindo. E na outra semana eu arrumei um trabalho. Um amigo meu conseguiu para mim um temporário aí de final de ano, né? Que tipo, não é o trabalho dos sonhos, mas é um trabalho para dignificar a vida. E, né, e sempre que alguém abre uma porta para mim, eu sempre tento justificar isso. E tenho me dedicado bastante, né? Também focando nos meus estudos, né? Reta final de licenciatura, né? No antepenúltimo semestre, com sorte, né? Quase terminando, fazendo segundo estágio agora também, com mais tempo para dar aula. Tá sendo bem legal. Um pouco bagunçado também, porque às vezes os alunos simplesmente não vão para a escola, principalmente em dias de chuva, que as famílias daqui do meu bairro ficam muito cagadas quando tem ameaça de ciclones, essas paradas aí. E aí qualquer vento ou chuva, acho que os pais meio que querem preservar as crianças por caso tenha que fazer correria. E também, cara, fiz o concurso para professor do município de Canoas e fui muito bem, fui muito bem. Acertei 52 questões do total de 60, né? Acertei, minha pontuação ficou 86,6, né? E isso me deu um certo alívio, assim, porque eu, cara, tava me dedicando muito, estudando assim a exaustão. E não parei ainda, porque eu pretendo fazer mais um concurso, pretendo fazer o concurso para prefeitura de Ivoti, que abriu vaga também para, só que abriu para cadastro reserva, né? Então, tem que ser mais paciente ainda, mas tem tempo ainda para poder me tornar professor titular da rede pública. E, cara, tipo, todas essas coisas me trazem para esse presente, né? Que eu tô vivendo agora. Voltei também com uma banda, né? Que eu tocava antes com os meus amigos, né? Clássicos. Que me deu também, cara, me trouxe uma autoestima muito boa. Me trouxe uma vontade de novo de tocar que eu não vinha tendo, sabe? Tipo, eu tava bem assim, completamente desapegado com essa parada de tocar. Às vezes, cara,
pegava um instrumento na mão ali, um violão, uma guitarra e não sentia mais aquela brisa de, sabe, de fazer um som. Cara, não tinha a mínima vontade. Hoje eu já tô tendo um pouco mais, cara. E devagarinho, assim, espaçadamente também, vou readquirindo esse hábito de me divertir tocando, cara. Puta, isso é uma coisa que no meu subconsciente tava fazendo muita falta, cara. E, cara, foi muito bom. Também poder conviver de novo com os amigos, assim, que eu não vinha tendo mais tanto contato, sabe? E essa parada é o que tem me dado muito suporte nos últimos meses, sabe? Porque depois que meu relacionamento acabou, eu comecei a ficar muito. Começou a me voltar um temor que eu não sentia há muitos anos, que é a questão do estar sozinho comigo mesmo, sabe? Tipo, eu nunca fui muito bom nisso. Eu sempre fui uma pessoa muito autodestrutiva. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me sabotei, sabe? Eu sempre buscava subterfúgios pra esconder minha mágoa, minha tristeza com a vida, principalmente quando eu botava a cabeça no travesseiro pra dormir e sentia um grande vazio, sabe? Inclusive, eu esse final de semana, né? Aliás, hoje é 9 de novembro, domingo. Na sexta e no sábado, eu fui nos dois shows do Reitinho que teve aqui na região. Né? Na sexta foi em Novo Hamburgo e no sábado foi lá na zona norte de Porto Alegre. Né? Em Novo Hamburgo foi no Lorde, cara, um lugar muito foda, muito legal. Pena que pra mim, né, que moro em Canoas, fica na puta que pariu. Mas valeu muito a pena, cara, valeu muito a pena. Comprei ingresso pra mim e pra minha irmã, que a minha irmã comprou do CPM pra mim, né, pra gente ir no show do CPM. Quer saber, eu vou comprar, vamos lá curtir. Daí eu peguei, comprei da minha irmã, comprei o meu, paguei barato também, tava muito barato o ingresso, valeu a pena. E os caras entregaram um show muito foda. Puta, cara, muito foda, assim. Bah, setlist impecável. Muito bom. E no sábado foi no Espaço Marim, em Porto Alegre. Eu não conhecia esse lugar. Também muito legal o rolê, muito massa, assim. Pô, cara, um baita de um espaço, assim. Tinha ambiente pra se sentar, que é foda, né? O cara quando tá velho, tudo que o cara quer no rolê é lugar pra sentar. E então lá, assim, ó, perfeito. Tava excelente. Outro baita show também, né? A banda que eu consegui olhar por duas vezes, né? Abrindo o show, foi a Die For You, né? Do Johnny, do João Peixoto, que é amigo da minha irmã também. Muito legal a banda, assim. Cara, muito, muito massa, assim. Valeu muito a pena. E fazia muito tempo que eu não dava um rolê assim, sabe? Pra curtir uma noite, sabe? Aproveitar, tipo, não no sentido de balada, mas, pô, desentocar de casa pra ver como é que funciona um pedaço da vida noturna. Porque é foda, meu cara que não tá acostumado ali com essa vida insana de tunts-tunts e loucurada, o cara quer chegar em casa cedo. É mais pra mim que não bebo álcool, né, cara? Então, fico só na coquinha, né? Coquinha zero, bem gelada e tá tudo bem. E, cara, eu reencontrei nesses shows, eu reencontrei uma galera que eu não via há muito tempo. Também em função de, cara, todo mundo hoje, a esmagadora maioria dos meus amigos hoje, tudo tem família, né, cara? Tudo é pai, mãe. E encontrei amigos que, cara, há muitos anos eu não via e que me trouxe uma sensação de, cara, o mundo ele ainda existe, sabe? Porque quando tu tá num relacionamento, a tendência é tu ver cada vez menos pessoas. Tu acaba meio que fazendo com que o teu universo comece a ficar um pouco mais restrito. E isso é uma coisa muito natural. Isso não é um crime, não é uma coisa ruim, é diferente. Então eu comecei a enxergar outro mundo, assim, comecei a ter uma visão um pouco mais ampla de uma realidade que há muito tempo eu não via, sabe? E assim, não é que eu senti que eu sentia ou não falta, mas que eu já tinha meio que desacostumado a isso. E foi muito bom, cara. Foi muito bom poder conversar, poder lembrar de coisas do passado que foram divertidas, que foram
bizarras, relembrar de momentos especiais, relembrar pessoas, situações. Cara, isso é muito foda. Isso cara, me deu uma alegria muito grande, sabe? Me trouxe uma sensação de bem-estar muito grande poder estar junto de pessoas que há muito tempo eu não via. Eu meio que. Como é que eu posso dizer? Tapou bem um buraco, sabe? E é foda que eu até tava conversando, né, com um amigo meu, né, que é foda. A questão da logística é um bagulho muito foda, porque, tipo assim, é começo de mês, né, a virada de mês, assim, é quando o cara tem que pagar muita conta. Então o cara já sai com dinheiro contado. Então eu encontrei um amigo meu que tava vindo pra Canoas também, né, e beleza. Peguei, aluguei, né? Meu, vai pra Canoas? Tá, vamos pra Canoas então. Tá, vai pra onde? Ah, vamos pro X. Tá, vamos pro X então, vamos comer um X, vamos lá então. Aí peguei carona, tava eu, ele e mais uma amiga dele. Aí beleza, fomos pro X. E aí, pá, tamo lá, né? Conversa, pá, resenha e, cara, daí a gente vê que. Puta, eu tava conversando com essa guria e, cara, um papo bem profundo, assim, sobre questão de saúde mental, depressão. E aí eu comecei a entender um pouco sobre uma coisa que eu melhorei muito, cara. Melhorei muito de uns 2 anos pra cá. Aliás, de um ano pra cá. Dois? Um? Que tá quase fechando dois, né? Que eu comecei a fazer terapia, né? Pra lidar com a depressão muito pesada. E hoje eu consigo conversar naturalmente sobre isso e eu consigo fazer algumas reflexões de tempos em que eu mascarava muito a, a minha angústia. Eu tinha uma certa carência afetiva por querer uma certa atenção das pessoas, porque as pessoas me notassem, mas não pelo fato daquela coisa da síndrome do protagonista, sabe? De querer ser o centro da atenção, não, mas é que pra que as pessoas olhassem pra mim e tivessem uma impressão boa. E eu lembro que há 10 anos atrás eu fingia ser algo que eu não era, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre fui uma pessoa que nunca conseguiu desenrolar conversas às vezes com pessoas e às vezes conversar coisas sérias, mais sóbrias com as pessoas. E eu escondia isso muito na questão da bebida, cara, do álcool. E depois que eu parei de beber, eu comecei a achar que no fundo eu tava me tornando uma pessoa muito chata, uma pessoa muito isolada. E hoje eu consigo entender que, cara, não é isso, cara. Hoje, assim, eu entendo que eu parei de beber e hoje eu entendo que eu sou muito mais sincero com as pessoas quando eu converso, quando eu quero ou não estar num ambiente, sabe? Eu consigo transparecer muito mais a questão da minha essência, daquilo que eu sou. Porque quando o cara tá muito bêbado e começa a ficar muito palhaço, começa a ficar muito bobalhão, cara, a gente não percebe. Mas aí as pessoas começam a contar coisas que tu fez que, puta, cara, eu fico pensando assim, bah, meu, olha a merda que eu fiz, cara, olha que coisa mais patética, sabe? E eu fiz muito disso, eu perdi muita oportunidade pelo fato de estar nessa condição, sabe? E, cara, eu não me arrependo, sabe? Se eu disser que eu me arrependo, eu vou estar mentindo. Mas se eu tivesse uma cabeça melhor, eu não faria, tá ligado? Mas enfim, é tudo que o cara faz e não gera uma consequência mais devastadora, é aprendizado, né? E, cara, viver essa parada aí de socializar, de poder conversar com as pessoas naturalmente, me trouxe uma sensação muito boa, sabe? Principalmente assim porque a banda que eu fui ver, o Reitin, talvez hoje é uma das bandas que eu mais me identifique com as letras, sabe? Eu até brincava uma época que, cara, quando tua vida vira
vira um filme cuja trilha sonora é um álbum do Reitinho. Eu brincava que eu tava muito na merda. Mas não, cara, muito pelo contrário. É só a questão de que, pô, cara, as palavras que o Koala escreve, elas são muito simples e profundas ao mesmo tempo. E tocam exatamente naquilo que o cara sente quando o cara, sabe, tá angustiado e precisa de um conforto, precisa saber que, cara, não sou só eu que tô passando por isso. Existem mais pessoas. E coincidentemente, durante o show, quando eu prestava mais atenção assim nas letras, cara, eu me sentia, eu me sentia abraçado por aquilo, sabe? Eu me sentia, cara, um misto de felicidade com empatia, com a vontade de explodir, sabe? Um bagulho assim de parada emocional mesmo. E isso é um bagulho muito foda. Porque eu lembro que quando o Reitinho estourou, principalmente no ano de 2006, com o álbum Procedimentos de Emergência, que o Reitinho já era uma banda já que existia já desde a década de 90. Mas eles estouraram mesmo, né, com Quem Já Perdeu um Sonho Aqui, 1997, Inferno Pessoal. E, cara, na época eu fazia muito beicinho porque, cara, eu queria ser um moleque brabo, eu queria ser o guri brabo do rock, sabe? Eu olhava assim, pegava essas músicas assim, tipo o NX Zero, a Fresno, o eu olhava muito torto pra esses caras. E aí hoje eu penso assim, bah, olha o tempo que eu perdi sendo um moleque imbecil, sabe? Tipo, de ficar fazendo beicinho. E hoje são bandas que eu gosto pra caralho porque eu me identifico muito com as letras, assim. As que são muito sofrimento por essa coisa romântica já não dialogam tanto assim comigo. Mas parada meio que pessoal, assim, de tipo, pô, cara, tu botar a música no fone, aquilo tocar e te tocar, puta, cara, isso é muito bom, velho, é muito bom. Ao invés de causar o sofrimento, aquilo ali te dá uma sensação de conforto, uma sensação de que tu não tá sozinho, sabe? Então eu recomendo, principalmente recomendo pra vocês escutarem duas músicas, que é uma delas é. Como é que é o nome? Puta, Obrigado Tempestade. Puta, essa música é muito foda. Ela é, acho que é, cara, o maior motivacional que um cara pode ter. E outra que também é muito foda, que é Você Não Pode Desistir. Bah, ô velho, isso aí, cara, eu não tinha escutado ainda essa música. E quando eu escutei ele cantar, que, aliás, o som dos dois shows estava muito bom, tá? Parabéns para os técnicos de som, que fizeram um bagulho do caralho pra conseguir equilibrar tudo e principalmente ouvir a voz do Koala cantando. O Koala é muito foda. Pô, um baita letrista, baita cantor. Cara, quando ele começou a cantar Você Não Pode Desistir, cara, eu fiquei assim, meu, muito emocionado. Porque a parada, assim, é totalmente. Cara, tu passa por tudo isso durante o teu dia, durante a tua semana. E, velho, isso aí é a vida, mano. A vida é isso aí. A vida é assim com. Foi assim com teus pais, é assim contigo, vai ser assim com teus filhos no futuro. E tu precisa se manter de pé, sabe? Tu precisa se manter de pé com todas as dificuldades, com aquela rotina desgastante, às vezes que não te motiva a nada, tu procrastina, às vezes olha pro lado, assim, se sente sozinho, mas, cara, tem que seguir em frente, cara, a vida é sempre em frente. E aquilo ali me trouxe, cara, assim, me senti muito bem, cara, eu juro pra vocês, eu quase chorei, velho, de tão foda que foi a sensação. E no final das contas, valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena, assim, tipo, cada centavo, cada segundo, cada momento vivido nesse ambiente me trouxe uma perspectiva de que, cara, assim, ó, as coisas são difíceis, principalmente depois dos 30, sabe? O cabelo começa a ficar mais ralo, os joelhos começam a doer, as costas começam a doer, as propostas de trabalho vão ficando cada vez mais minguadas, tu vai ficando ultrapassado, defasado, mas no fundo sempre vai sobrar alguma coisa boa pra ti, sabe? E eu tenho me apegado muito nisso e eu acho que é isso que tem me motivado a não parar
e principalmente a gravar esse podcast nesse momento. Porque eu pensei, bah, gravo, não gravo, gravo, não gravo. Cara, quer saber? Mas acho que vale a pena dividir isso com as pessoas. E tô aqui trazendo essa mensagem para vocês, sabe? Por mais que seja difícil, por mais que às vezes a gente se sinta num limbo, no, cara, sempre vai existir uma luz. Sempre vai existir uma luz. Nada vai, tipo, te derrubar em definitivo, cara. Nada vai te colocar para baixo e ficar te empurrando. Cara, assim, ó, tu vai te levantar, tu precisa te levantar e vai conseguir. Acredita nisso, tá? Eu tô acreditando aqui, tá? Algumas coisas deram muito certo para mim mesmo depois de coisas ruins acontecerem, porque a cabeça sempre tem que estar erguida, sempre tem que estar olhando para frente. Olhar para trás é para refletir, não para tomar como parâmetro. É para tu ver o que tu fez de errado e o que tu pode melhorar. E lá na frente, se tu tomar aquela decisão certa, as coisas vão acontecer. Eu não sou assim, um exemplo de cristão. Eu tenho um pouquinho de fé, sabe? Não é uma fé cega, mas eu acho que, cara, tem aquela questão do livre-arbítrio, né? Que assim, Deus dá o caminho, sabe? Deus dá vários caminhos, dá várias opções, mas a tomada de decisão é tua. Então tu vai lá, assume a bronca, se errar, volta, corrige e se der certo, colhe os frutos e vai tentando sempre melhorar. A perfeição não existe. Beleza? Grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.